Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos à nossa quinta teleaula de hoje, Práticas de Leitura e Escrita, PPT. Sou a professora Kelly Guimarães, sigo com vocês com as aulas online, remota, de PPT e língua portuguesa. E o que nós vamos trabalhar nesta teleaula de hoje? Nós vamos trabalhar o gênero charge, cartoon, vamos fazer análise de algumas charges e ao final eu vou pedir uma produção de texto para vocês. Combinado? Então vamos à tela, vamos conhecer as características de cada uma. Características da charge e exemplos e características do cartoon e exemplos. Então qual é a definição de charge? O que é a charge, aluno? Críticas a acontecimentos recentes, envolvendo figuras públicas. E o que é o cartoon? Sátiras às questões sociais de forma atemporal, não precisa trabalhar temas atuais. E universal, trabalho coletivo. E quais são as características de cada uma? Características da charge. Linguagem verbal e não verbal, são assuntos que a gente já trabalhou em teleaulas passadas. Humor, leitura crítica do cotidiano, atual, a charge ela deve ser atual. Efêmera, porque ela se atualiza, né, ao longo do tempo, ela é atual. Precisa de contextualização, situações particulares e personagens públicas. E quais são as características do cartoon? Linguagem verbal e não verbal, humor, leitura crítica da realidade, atemporal, não precisa ser fatos atuais, o contexto é a própria sociedade, situações e questões coletivas. Exemplos de charge. Faz muitas críticas ao quê? Ao governo. Críticas a personalidades públicas. Visão crítica sobre uma notícia que despertou a atenção do público. Então sai um assunto, vamos supor, da pandemia agora. O chargista vai lá e cria o quê? Caricaturas envolvendo o quê? Críticas a pandemia, a assuntos atuais. E o cartoon, o que é o cartoon? Faz críticas ao coletivo, à sociedade. Questionamento sobre o cotidiano. Agora nós vamos fazer análise de algumas charges, para depois nós seguirmos para a produção de texto. Então vamos lá analisar a primeira charge. O que vocês perceberam nessa primeira charge? Perceberam aí que são, né? Duas pessoas, que elas estão aonde? Numa ilha, e tem uma linguagem que usa a linguagem verbal e não verbal, SOS. Então aí quer dizer o que nessa ilha? Que eles estão o quê? Isolados, separados e estão juntos, mas ao mesmo tempo estão o quê? Separados, porque eles não interagem. Não é verdade? Vamos lá então para a segunda charge. O que vocês puderam perceber nessa segunda charge? Muitas pessoas, uma fila imensa, vamos à leitura? Mas a vaga de emprego exige conhecimento em inglês. Até chegar a minha vez de ser entrevistado, dá tempo de eu aprender. Está disponível aí nessa página. O que vocês entenderam dessa charge? Que precisa, para conseguir emprego, precisa de quê? A pessoa precisa aprender inglês, saber o idioma inglês. Só que ele está lá no final da fila. Então isso quer dizer que o quê? Que até ele conseguir chegar a ser entrevistado, dá tempo dele o quê? Aprender a língua. Isso demonstra muito o quê? No nosso Brasil, filas quilométricas para conseguir o quê? Uma vaga de emprego, não é verdade, alunos? Vamos lá para a terceira charge. Sertanejo e samba. E você, o que mais tem escutado ultimamente? Aí outra pessoa responde, não há vaga. O que vocês perceberam nessa terceira charge? Enquanto um está preocupado em ouvir músicas, vários gêneros lá de música, samba, sertanejo, o outro está ouvindo mais o quê? Que não há vaga de emprego, não é? Não há vagas, não consegue emprego no seu país. Então, o que eu quero que vocês façam? Depois dessa análise, alunos, estudantes, vocês vão realizar
uma pesquisa em fontes confiáveis sobre o número de desempregados, de desemprego. Como é que está o número de desempregados no Brasil? Após a pesquisa, anote em seu caderno os dados estatísticos encontrados no texto que você fez a leitura. Então, vocês vão pesquisar em fontes confiáveis como é que está o índice, como é que está os gráficos, podem desenhar, fazer gráficos de como está o desemprego no Brasil. Dicas de paragrafação. Vamos à tela? Vamos saber como faz um parágrafo. Cada parágrafo deve apresentar apenas uma ideia núcleo, uma ideia central. O tópico frasal deve ser composto por, no máximo, 3 orações. Um parágrafo deve ser constituído por uma ideia núcleo, ideias secundárias e o quê? E conclusão. Vamos ao slide agora, vamos saber o que nós devemos fazer. O desemprego é uma grave questão social que está presente em vários países do mundo. Ideia núcleo, tópico frasal, declaração inicial sobre o tema. Essa situação causa problemas à economia, ao desenvolvimento das nações e prejudica a dignidade e a sobrevivência dos cidadãos. Logo, nota-se que o desemprego é resultado direto da falta de oportunidades de educação e desenvolvimento profissional. Então, se você quer conseguir um bom emprego, se destacar, você deve o quê? Estudar, correr atrás. Sendo que este problema afeta principalmente as sociedades marginalizadas, como as pessoas que vivem em favelas, subúrbios e distantes dos grandes centros. Quando apresentamos opinião sobre um tema embasado em argumentos, estamos produzindo um texto que argumentativo. Quando nós apresentamos a nossa opinião, porque nós estamos criando um texto que argumentativo. Então, agora que você já conhece a estrutura de um parágrafo, como ele é formado, você vai criar, você vai produzir um parágrafo argumentativo, apresentando a sua opinião, com argumentos convincentes sobre o desemprego no Brasil. Como é que está o desemprego no Brasil? Vocês vão produzir um parágrafo argumentativo, ok? Falando sobre o desemprego no Brasil. Vamos lá, a produção de texto. Charge. Qual vai ser o tema que vocês vão trabalhar, vão produzir? Vocês vão falar sobre a intolerância nas redes sociais. Pesquisa faz um raio-x da intolerância nas redes sociais no Brasil. Vamos lá analisar o percentual de menções negativas. Preciso aqui na tela o percentual de menções negativas. Vamos lá, alunos, vamos analisar esse percentual de menções negativas. O racismo, 97,6%. Deficiência, 93,4%. Políticos, 97,4%. Idade e geração, 92,3%. Temos lá classes sociais, religiosas. Isso aqui são tudo o quê? Intolerâncias que não são toleráveis no quê? Na rede social, né? Tá cada vez mais intolerável. As pessoas não podem o quê? Argumentar, não pode dar a sua opinião. Aparência, misoginismo, homofobia e xenofobia. Caso vocês tenham dúvidas sobre o que é xenofobia, homofobia, vocês também podem pesquisar, tá bom, alunos? Na internet. Agora vamos lá a uma charge que fala sobre o quê? Sobre intolerância. Vamos à leitura? Preciso dela aqui na tela. Vamos aqui. Você é a favor da liberdade de opinião? Uma pessoa pergunta para outra. Aí o outro responde, claro, desde que essa opinião não seja contrária à minha. Vocês já perceberam aqui que houve o quê? Uma intolerância. A pessoa não aceita mais a opinião do próximo. Ela só quer ouvir
a mesma opinião, né? A pessoa não pode dar a sua opinião, ter os seus próprios argumentos, porque as pessoas já não aceitam mais. E cada vez isso aumenta mais ainda nas redes sociais. Vamos aqui à leitura da Revolução e Liberdade. No dia 14 de julho, comemora-se o Dia Internacional da Liberdade. A data é uma referência à queda da Bastilha, que em 1789 marcou o início da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse foi o lema dessa luta que marcou a história e que determinou as diretrizes do que hoje entendemos por justiça e democracia. De lá para cá, mais de 200 anos depois, muitas constituições foram elaboradas no mundo todo, tendo a democracia como bandeira. Enquanto isso, o povo ainda protesta. No último dia 28 de maio, a Marcha da Liberdade levou milhares de pessoas às ruas em várias cidades brasileiras, principalmente na capital paulista. O movimento contou com a participação de diferentes grupos sociais que protestaram pela liberdade religiosa, sexual, de expressão, de ser diferente, contra o racismo, pelos direitos da mulher, pelo acesso aos meios de transporte, pela legalização da maconha e por outras causas passíveis de serem entendidas como liberdade. Está disponível nessa página, se vocês quiserem ler mais sobre o assunto, é só dar uma olhada nesse link. Vamos então à leitura da charge. Preciso dela aqui na tela. Vamos lá. Eu me esqueci de dizer que você deveria ter muito cuidado com o que fala neste debate sobre liberdade de expressão. O que vocês perceberam aqui? Hein, alunos? Que as pessoas estão o quê? A pessoa não aceitou o que ele disse e o quê? E que ninguém tem mais do que liberdade de expressão, de opinar. Com isso, depois da análise dessas charges que nós lemos, vocês vão produzir agora a sua própria charge, ok? Falando sua opinião sobre a intolerância nas redes sociais. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre charge, sobre a definição de charge, cartoon. E para qualquer dúvida, vocês podem acessar o nosso canal do YouTube, como todo esse conteúdo também vai estar na plataforma Palmas Homeschool. Vocês também podem procurar o professor de vocês nos grupos de WhatsApp. E eu espero todos na próxima teleaula. Combinado? Tchau!